Olá, tudo bem? Tudo jóia? Como que passaram a semana? Tudo bom, né? Graças a Deus. Fizeram as atividades lá na plataforma, né? Sobre a ilusão óptica. Interessante essas obras, né, pessoal? Então a gente olha assim, dá a sensação que a obra está se mexendo. É essa que é a ilusão óptica, né? Como a gente chama, op art. Mas hoje nós vamos começar um outro estudo aqui. Vamos fazer um estudo sobre as cores. A gente sabe assim que quando a gente observa uma paisagem com cores ou natural ou como essa aqui da prancha número 12, o que elas causam? Causam sensações na gente. A gente pode observar, por exemplo, se é uma paisagem quente, usando as cores quentes, se ela é fria, ela pode dar, por exemplo, podemos perceber se é noite, se é dia. Elas nos dão várias informações, as cores, né? Elas causam sensações na gente. Então, vocês podem observar aqui na prancha número 12 que tem vários adesivinhos em cima dessas flores aí dos bichinhos. Vocês vão destacar esses adesivinhos e vão colar lá na prancha 14, porque hoje nós vamos trabalhar com três pranchas, a prancha 12, 13 e 14. Então a 12 é essa de introdução, aqui onde estão os adesivos que vocês vão destacar. Depois no círculo A da prancha 14, vocês têm os espaços ali para colar esses adesivinhos, né? Em cima do número, já tem o número ali no círculo das cores. Então eu vou dar uma explicação para vocês agora sobre o círculo das cores, né? Vamos retomar, porque muito das cores vocês até já sabem. Então vamos lá para a prancha número 13. O que a prancha 13 mostra pra gente? O círculo das cores. Então eu fiz aqui um círculo, né? Um círculo das cores, ó. Tá no mesmo formato desse que vocês estão vendo aí na apostila. O amarelo tá apontando para cima. Então, o que nós temos aqui no triângulo do meio, ó? As cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Então, por exemplo, por que a gente chama de primárias? Porque elas dão origem a todas as outras cores. Depois, se eu misturar duas a duas das primárias, eu vou obter as cores secundárias. Então, vamos observar aqui, ó. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu vou ter o verde. Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter o roxo. E se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu vou ter o alaranjado. Então, como é que tá aqui? No meio estão as primárias e aqui nesses espaços, ó, as secundárias. Então, eu vou jogar essas cores para o círculo das cores, como ele é conhecido. Então, por exemplo, aqui eu tenho o amarelo, ó, tá vendo? Ele tá apontando aqui, ó, o verde, o azul, o roxo, o vermelho e o alaranjado. Então, a princípio, são as cores que a gente conhece. Agora, entre essas duas cores, entre uma cor primária e uma cor secundária, por exemplo, aqui, ó, entre o amarelo e o vermelho, desculpe, entre o amarelo e o vermelho, eu tenho o alaranjado aqui, estão vendo? Aqui, ó, o vermelho tá aqui e o amarelo tá aqui. Então, aqui eu tenho o vermelho, o alaranjado, quer dizer, a mistura do vermelho com amarelo, eu tenho o alaranjado. Agora, entre uma primária e uma secundária, eu tenho uma terceira cor, que é a cor terciária. Então, no caso aqui, essa cor, ó, é o amarelo alaranjado. E aqui, eu tenho, entre o vermelho e o alaranjado, eu tenho o vermelho alaranjado. Geralmente, a gente coloca o primeiro nome da cor terciária é o nome da cor primária. Por exemplo, amarelo, alaranjado. O amarelo vem primeiro. Vermelho, alaranjado. Depois aqui, ó, eu tenho o vermelho, que quando eu misturo com o azul, eu tenho o roxo. Então, aqui, que cor que eu tenho? O vermelho arroxeado, que é a terciária. Aqui, ó, misturando o roxo com o azul. Aqui eu tenho uma terciária também, ó. Que é o que? O azul arroxeado. O nome da primária vem antes. Aqui eu tenho o azul e o verde, né? Uma secundária e uma primária. Aqui no meio eu tenho a cor terciária, que é o que? O azul esverdeado. E aqui eu tenho o que? O amarelo esverdeado.
Então, não é difícil, é bem simples. É só eu ver para onde a cor está apontando, né? Elas estão apontando, ó, o amarelo, o vermelho, o azul, apontam aqui para o círculo. Depois aponta para o círculo a cor secundária, que é o verde, o alaranjado e o roxo. E entre uma primária e uma secundária, eu tenho a cor terciária. E a cor terciária, geralmente, ela começa com o nome da cor primária. Por exemplo, amarelo esverdeado, né? Azul esverdeado, aqui. Azul arroxeado, vermelho arroxeado, vermelho alaranjado e amarelo alaranjado. São os nomes das cores terciárias. Outra coisa que a gente pode aprender olhando aqui para o círculo das cores é o conceito de cor complementar, por exemplo. Então, aqui eu tenho o amarelo. Então, eu quero saber qual é a cor complementar do amarelo. O que é complementar? Aquela que fica muito bem do lado da outra, uma complementa a outra. Então, se eu olhar no sentido oposto no círculo das cores, quem que eu vou encontrar aqui? Ó, o roxo. Então, não tem combinação mais perfeita para o amarelo do que o roxo e vice-versa. Eu quero pintar uma coisa de roxo. Eu coloco o amarelo do lado que vai ficar muito bom. Vermelho, vamos pegar o vermelho aqui, ó. Eu pinto, eu quero usar o vermelho. Para eu saber a complementar do vermelho, eu vou no sentido oposto no círculo das cores. Quem que eu tenho? O verde. Então, o verde é a complementar do vermelho. E o alaranjado? Vamos ver o alaranjado. Quem está no sentido oposto? O azul. Então, o azul é complementar do alaranjado e vice-versa. O alaranjado é complementar do azul. Então, essa é o conceito de cor complementar, né? Depois nós temos aqui, ó, começando aqui do verde até aqui, ó, eu posso dizer que todas essas tonalidades aqui são cores frias, ou seja, elas lembram frio, elas lembram uma paisagem de inverno. Ao contrário disso, aqui do amarelo alaranjado até aqui, ó, eu tenho as cores quentes, que elas vão dar a sensação de calor, de verão e tudo isso. Então, para eu aumentar, quando eu quero transmitir uma ideia, uma sensação, eu tenho que saber usar as cores, né, na minha composição, naquilo que eu me propus a fazer. Bom, então, aqui sobre o círculo das cores era isso. Agora, vamos lá para a página 14. O que vocês vão ter aí? 2 círculos, né? Um é o círculo onde vocês têm o espaço para colar o adesivo. Então, vocês colam direitinho aí, né? As primárias, ó, 1, o 2 e o 3, né? Depois as secundárias, 4, 5, 6. E depois você vai completando aí. E aí, o que tem? Eu fiz aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu fiz um círculo para sobrepor. Então, deixa eu sobrepor aqui o meu círculo. Vocês já vão ver o que eu posso, o que eu vou conseguir com isso. É a mesma coisa que vocês vão conseguir olhando aí. Quando você colocar o número, aí onde ele indicou para você colar, você vai ter o quê? A cor terciária. Você vai ter o nome da cor terciária e a cor terciária para você olhar, né? Então, por exemplo, aqui, como que eu fiz aqui, ó? Deixa eu ver, azul, aqui. Então, eu fiz diferente, como eu não tenho aqui uma apostila, eu fiz assim, ó. Então, eu abri um buraquinho nesse círculo aqui de cima do meu círculo das cores. Então, eu olhando aqui a cor azul, ó, aqui tá escrito azul. Aí, eu tenho aqui, ó, estão vendo, ó? Eu tenho o azul esverdeado, o verde, o amarelo esverdeado, e assim sucessivamente. Então, o meu círculo aqui ficou diferente, ficou até interessante, né? E como que vocês vão conseguir a cor terciária? Vocês vão conseguir misturando cores. Vocês têm guache aí em casa? Se vocês tiverem guache, maravilha, perfeito. Então, vocês pegam aí um godê ou um pratinho, uma coisa assim, um pincel, e vocês vão misturando, por exemplo. Você mistura o amarelo com o vermelho, você vai ter o alaranjado. Reserva esse alaranjado ali.
num pedacinho, para depois você vai ter que usar esse alaranjado para misturar com o amarelo, para ter o amarelo alaranjado, e para misturar com o vermelho, para ter o vermelho alaranjado. Depois você mistura o vermelho com o roxo, você vai ter a outra cor terciária, né? E assim sucessivamente, você vai misturando as primárias entre si. Desculpa, você vai misturar o amarelo com o vermelho, depois o vermelho com o azul para dar o roxo e o azul com o amarelo para dar o verde. Então vocês reservam essas cores secundárias puras para depois você misturar de novo a secundária com a primária para obter a cor terciária. Se vocês não tiverem o guache, vocês podem fazer isso com lápis de cor mesmo, porque eu aqui no meu círculo das cores, eu não tinha. Eu comecei, eu tinha uma caixinha de guache aí, mas quando eu abri eu vi que eu não tinha vermelho. Então, por exemplo, esse vermelho meu aqui, ó, eu pintei com lápis de cor e dá super certo também com lápis de cor. Vocês podem fazer com lápis de cor. Então, qual que é a tarefa que eu quero que vocês façam? Façam isso aí na apostila, né? Para fixar bem esse conceito de cores aí, primárias, secundárias, terciárias, cor complementar. Depois vocês vão fazer uma paisagem. Pode ficar bem livre para fazer a paisagem. Pode olhar essa paisagem de flores aí da prancha número 12, que é super bonita, né? Tem flores, tem bichinho, ó, tem um horizonte lá atrás com montanhas, né? Céu. Vocês ficam à vontade. E depois vocês vão colorir, ou com guache ou com lápis de cor. Então, peguem uma folha de sulfite, que é um suporte um pouco maior para fazer o seu desenho. Não precisa chegar com a tinta, quem for usar guache, até a beirada, senão o sulfite ele é muito fininho e acaba enrugando. Então, vocês deixam uma margem no papel sulfite, né? Deixa uma margem aí na beiradinha, faz o desenho e pinta e posta aqui na plataforma para eu ver como que vocês conseguiram a cor secundária e a terciária, tá bom? Então, vocês fazem aí misturando as cores e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de hoje e eu já vou parando por aqui, tá bom? Então, eu desejo uma ótima semana para vocês, né, na companhia de Deus, com muita proteção e um abraço grande para todos e um beijo enorme, meus queridos. Tchau, tchau.